Fala pessoal, Ricardo Lobo na área, vamos falar sobre bioquímica e a aula de hoje é sobre água. Esse bloco aqui vai ter água, sais, minerais e vitaminas, mas a aula de hoje é sobre água, porque água é vida. Então nós começarmos a bioquímica falando de água é uma coisa naturalíssima. O que a gente pode falar de água? Lobo, a fórmula da água é H2O, massa, beleza, tal, guarde isso aí, a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, você sabia qual é o percentual de água que tem no seu organismo? Olha, essa resposta depende de quem está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque veja só, a água varia de acordo com o metabolismo do organismo. Sim. Por quê? Porque as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, ou a água é um reagente, ou essa reação química ela ocorre no meio aquoso. Então, quanto maior o metabolismo do organismo, maior o percentual de água que existe nele, tá? Veja, eu estou falando de percentual, não de volume absoluto, é importante isso. Então, por exemplo, uma criança menorzinha, tá, o volume dela de água não é tão grande comparado a um adulto, mas se eu comparar o percentual de água no organismo de uma criança é maior do que o percentual de água no organismo de um adulto. Por que isso? Porque a criança tem um metabolismo mais acelerado, porque ela está formando, está desenvolvendo o seu organismo, enquanto um adulto só está mantendo o organismo. A mesma coisa vai ter em relação de um adulto para um idoso. O idoso vai ter um metabolismo menor, então vai ter um percentual menor de água no seu organismo, tá? Mas e não é só isso não, tá? É importante, isso vai se expressando na nossa própria imagem, sim. Você vê que a pele do idoso ela é mais ressecada, porque tem um percentual menor de água. Um adulto em torno de 66%. Um idoso vai variar mais em torno de 60%. Uma criança chega a 70% o seu percentual de água. Olha, e outras, conta essa aqui, essa aqui você vai... Quer dizer, não sei se você vai gostar da notícia não, mas você sabia que esse percentual de água vai diminuindo ao longo da nossa vida, também vai mexer com a nossa altura? Por causa dos discos intervertebrais, aqueles discos de cartilagem que ficam entre as vértebras, que vão sustentar a coluna vertebral. Pois bem, eles vão dar uma murchadinha ao longo da vida. Isso vai fazer com que você perca em torno de uns 2, 3 centímetros quando você vai envelhecendo. É por isso que vó encolhe. Já notou que vó encolhe? Pois é, rapaz. Não deu uma notícia boa para quem é baixinho. Eu também sou baixinho, então não é uma notícia boa, não. Mas é verdade que o percentual de água diminui de acordo com a idade. Mas também varia de acordo com o tecido. Como assim? De novo, com o metabolismo. São exemplos, tá? Então, por exemplo, um órgão que tem um metabolismo muito alto, com a musculatura, o sistema nervoso, os pulmões, o fígado, esses órgãos são encharcados de água, tá? Vai ter um percentual muito maior de água, chega a mais de 80%, 85%, até próximo a 90% do seu peso em água. Já órgãos como ossos, como cartilagens, que tem um metabolismo bem menor, também vai ter um menor percentual de água. Então, se eu digo um adulto em torno de 66%, isso é uma média do corpo, mas cada tecido e cada órgão vai ter o seu percentual. E também varia de acordo com a espécie. Como assim com a espécie? Existem espécies que têm um metabolismo aceleradíssimo e o percentual de água no seu corpo, por causa disso, também é muito alto. Tanto que uns são chamados de águas vivas. Águas vivas, por quê? Porque o percentual de água no corpo chega a mais de 95%. É muito elevado. Já, por exemplo, os répteis, que têm um metabolismo lá embaixo, animais ectotérmicos, são predadores de espera, tal, eles têm um percentual, às vezes, de 40%, 45% de água do seu organismo. Então, veja só, varia de acordo com a idade, varia de acordo com o órgão, varia de acordo com a espécie, mas todos os 3 exemplos estão relacionados diretamente ao metabolismo. Agora vamos aproveitar aquela característica que você deu. Sim. Qual a fórmula da água? H2O. Tudo bem, beleza, né? Mas não basta a gente pegar e falar da fórmula química. E a fórmula estrutural da água? Sim. Como é que é a estrutura da molécula da água? É uma história
polar. Sim, por causa da eletronegatividade do oxigênio, tem uns elétrons livres e tal. Não vou entrar nesse detalhe, não. Dá uma olhada aqui na fórmula. A fórmula aqui está mostrando isso. Vai ter um ângulo menor, um ângulo maior. Em vez dos hidrogênios ficarem assim, ó, num ângulo fosse 90 graus, eles vão pegar e ter um ângulo diferente. E aí você vai ter uma região positiva e uma região negativa. A água, ela é polar. Isso é muito importante. Por que muito importante? Porque por ser polar, a água só dissolve substâncias polares, como ela. Sim, é por isso que a gente classifica algumas substâncias de hidrossolúveis, quando são solúveis em água, e substâncias que são lipossolúveis, que são solúveis em solventes orgânicos, mas não em água, tá? E daí, Lobo, o que é que me interessa isso? Por exemplo, no seu sangue é essencialmente água, e as substâncias, quando são transportadas no sangue, têm que ser transportadas de uma forma polar, para poder dissolver em água. Por isso que a água é o solvente universal. Entendeu? Bom, então a polaridade é um compartilhamento desigual de elétrons entre os átomos de oxigênio e o átomo de hidrogênio, os átomos, né, de hidrogênio, para deixar ela polar. E, consequentemente, ela assim, é o solvente universal, né? Ou seja, entre os solventes é que tem maior capacidade de solubilidade. Tá? A capilaridade, o que danado é capilaridade? É a propriedade que as moléculas da água têm a se agarrar às superfícies. Sim, se você jogar um copo d'água no chão, você notou que a água vai se espalhando, ela vai se agarrando à superfície. Se tiver um buraquinho, ela entra. Se tiver um desvio, ela faz. Passa por debaixo da porta. O que é isso? Isso é capilaridade. Veja nesse exemplo. Olha o exemplo. Tá? Veja que no exemplo que foi mergulhado um capilar de vidro, e você vai ver que mesmo que você não chupe, mesmo que você não sugue, a água ela vai subindo, ela vai se agarrando às paredes desse capilar e vai subindo, vai ficando no nível mais alto do que a água que está no becken. A coloração é só para você visualizar melhor. Aí você vai de novo. E daí? E daí que isso é fundamental, tanto para o transporte do sangue. Olha, os capilares sanguíneos ajudam ao transporte de sangue na gente, mas ajuda principalmente as plantas. Por quê? Porque planta não tem coração. Pois é, né, rapaz? Bichinha das plantas não tem coração. Não quer dizer que elas são ruins, não, pô. Elas não têm um sistema de bombeamento, mas elas têm seiva, sim. A grande maioria das plantas tem um sistema de transporte de seiva bruta, que é essencialmente água. Só que a planta absorve água pelas raízes e tem que mandar água lá para as folhas. Como é que ela faz isso? Sem um sistema de bombeamento contra a gravidade? Muito difícil. Pois bem, no início, tá? Quando a semente vai germinando e aí começa a formar raiz e começa a formar caule, a água vai preenchendo os tubos, os vasos lenhosos, os vasos do xilema, os vasos condutores de água da planta, vai enchendo e a planta vai crescendo e a água vai acompanhando este crescimento dentro desses tubinhos que são finos como fios de cabelo, capilares. Capilaridade, é daí que vem um nome dessa propriedade da água. E por capilaridade, a água sobe até mais ou menos 1 metro de altura, tá? Na plantinha. Mas aí você vai me questionar, vai dizer, Lobo, mas existem plantas que têm mais de 1 metro de altura. Verdade. Agora, veja só. Toda essa informação merece um like, né? Dá um like aí, pô. Dá uma paradinha, dá um like. Né? Não se inscreve no canal, pô. É toda essa informação e você tem aí, tá parado? Não, ajude. Né? Não? Bom, vê só. E daí pra frente, depois de um metro, o que acontece? Aí tem uma outra propriedade da água chamada coesão-tensão. O que é coesão-tensão? Quer dizer que as moléculas da água são coladas umas às outras, sim, colada umas às outras, através das ligações de hidrogênio, também chamado de pontes de hidrogênio. Então, uma molécula da água fica coladinha na outra, tal, e isso forma uma união entre essas moléculas, forma uma tensão entre essas moléculas. E isso é importantíssimo, porque quando
a planta é maior de 1 metro, o que é que vai acontecer? A folha transpira, a folha ao transpirar, ela vai perder água e vai buscar água desses vasos. E quando ela vai buscar essa água desses vasos, quando ela puxa a molécula de água, essa molécula puxa a seguinte, que puxa a seguinte, que puxa a seguinte, como se fossem os elos de uma corrente, vai puxando, 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 até chegar na raiz, que puxa a água do solo. Então uma planta pode ter 100 metros de altura, e esses vasos lenhosos carregando água por toda essa extensão, por causa das propriedades da própria água. A capilaridade, até mais ou menos 1 metro, e a coesão, tensão, daí para cima, tá? É incrível isso. Inclusive, outro exemplo massa, para você ver como as moléculas da água são coladas umas às outras, formando uma tensão superficial. Olha esse mosquito aí pousado sobre a água. Como é que é possível? Porque o peso molecular dele é bem baixo, bem baixinho, tal. E aí ele consegue formar um tapete, né? As moléculas da água agarradinha, parece um tapetinho, e ele pousa em cima numa boa. Agora a gente não consegue fazer isso porque o nosso peso é muito maior. O meu também não vai rolar não. Mas existe um vertebrado muito engraçadinho que consegue andar sobre a água. Ele é chamado de lagarto Jesus. Estás vendo o lagarto Jesus? Porque ele anda sobre a água. E isso é real, viu? Isso não é uma animação. Isso é real. Foi colocado mais lentamente a velocidade da câmera para você poder ver ele dar uns passos. Vou repetir para você dar uma olhada nisso aí. Deixa eu cortar o som desse vídeo para não atrapalhar o que eu estou falando. Então, mas você, olha aí, o lagarto Jesus andando sobre a água por causa da coesão, tensão, da tensão superficial entre as moléculas da água, através do que? Das pontes, das ligações de hidrogênio. Muita coisa para falar sobre água, né não, velho? Muito importante, porque a água é vida, não esqueça disso, tá? Que outras coisas nós podemos falar? A água tem um alto calor específico, e daí a água tem um alto calor específico. A água é utilizada para arrefecer nossos corpos. Sim, você você vai suando. O que é isso? Porque está ficando quente. Aí o seu corpo vai liberando água. Essa água, em contato com a pele, ela vai roubando o calor do seu corpo e vai transpirando, vai evaporando, vai vaporizando, não é? Então ela vai roubando o calor, ela é usada como para arrefecer o calor do corpo, por causa da sua propriedade de ter um alto calor específico, que é que ela precisa de muito calor para poder sofrer a transformação do estado físico. Mas isso não ocorre só nos animais, não. Também ocorre nas plantas. Tem planta que sua. Sim, plantas suam, plantas transpiram. Claro, aí você diz, professor, isso é orvalho. Orvalho nada, tá? Orvalho é a condensação da água no ambiente frio, não tem nada a ver. Aqui é o contrário, a planta está suando. Ela está suando para poder roubar o calor, que está muito calor, e aí ela vai transpirar e vai controlar a temperatura dela. Tá vendo? Beleza, meu irmão. E, finalmente, gente, né? Falando sobre as propriedades da água, vamos falar sobre o pH da água. É claro que você sabe que a água, ela é inodora, insípida, incolor. Epa! A água é inodora, insípida e incolor se for água pura. E onde é que você encontra água pura na natureza? Em canto nenhum. Oi, canto nenhum. Ah, o professor está muito poluído assim. Não. Não confunda. Água pura é água destilada, é água, só água, moléculas de água. Na natureza não tem água pura. Na natureza sempre tem alguma coisa dissolvida na água. Então, por isso que a gente chama a água, por melhor que ela seja, potável que ela seja, nós chamamos ela de água mineral, porque ela tem sais minerais diluídos nela. E isso vai afetar propriedades físico-químicas também da água, como o pH. Claro que o pH da água pura é o pH neutro, mas na natureza você não vai encontrar. Vai depender do local, claro, mas a água ela pode variar o pH bastante. Vê, eu trouxe alguns exemplos aqui de águas minerais. Olha, relaxe que não é a marca não, o que faz a diferença não é a marca, é a fonte, ela foi tirada. Às vezes uma marca ela pode ter pHs diferentes de acordo com o local de onde essa água foi extraída, tá? Então você pode ver aí, variando aí de 5,45, tem mais baixo que isso, tem pH de água normal que é abaixo de 5.
e vai até 8, 9 numa boa. Agora, vê só, cuidado para não confundir com chuva ácida. Chuva ácida é quando a acidez daquela água está muito superior ao esperado, né? Tem um pH de 2,5, um pH de 3, tal, que aí é uma questão de poluição. Isso é outra aula na parte de ecologia, nós conversamos sobre isso, ok? Agora, um especial aqui, ó, uma água especial. Olha essa água aqui. Essa água não tem tinta. Isso é água mineral. Ela tem uma alta concentração de minerais e ela chega a ser preta. Ela tem um ácido fúlvico, que deixa aí uma substância orgânica que vem da decomposição das folhas e deixa aí. Lá na Chapada Diamantina eu encontrei uma água bem escura, não chega tão escura quanto essa, mas bastante escura, é como se fosse isso foi uma aluna que me disse, é um chazão de folhas. Aí fica com essa coloração mais escura, veja só. Então essa história de inodoro, insípido, incolor, isso é balela, isso é água pura, que é água de laboratório, água destilada. Na natureza, a água sim, ela tem cheiro, a água sim, ela tem cor, a água sim, ela tem sabor. Acredite se quiser. Sabendo de tudo isso, agora nós vamos fazer o quê? Exercício, filhinho, um exercício. Vamos fazer um exercício aqui? Tá? Dá aquela parada mágica aí, faz o exercício e você volta para ouvir a solução que eu vou dar daqui a pouco, tá bom? Dá uma paradinha aí, vai. Parou? E aí, já fez? Beleza? Vamos lá? Então, ele quer a alternativa correta, fala sobre a água, a alternativa correta. Aí diz letra A. A proporção de água no serviço é a mesma. Que é a mesma? Aí não diz que diferenciava de acordo com a espécie? Não vai dizer que é a mesma, né? Letra B. A água, quando quebrada, permite que os átomos de hidrogênio e oxigênio se adicionem a outras substâncias em reações químicas no interior das células de organismos vivos. Eu não disse que a água podia ser um reagente nas reações químicas, é por isso que o percentual, né, de água no organismo vai variar, porque ou ela é reagente ou a reação ocorre em meio aquoso. Lembre-se que a água é polar, né? Então já é a resposta, a letra B. A letra C diz que a água é um dos constituintes fundamentais da célula, pois as moléculas são exclusivamente solúveis em meio aquoso. Não, tem substâncias que são lipossolúveis, que são apolares e não são solúveis em água. A letra D diz que o oxigênio presente na molécula de água permite a oxigenação do meio aquoso. De jeito nenhum, tá? As algas no meio aquoso produzem o gás oxigênio, não é o oxigênio da água que os peixes, por exemplo, respiram. E a letra E, o hidrogênio presente na molécula da água como elemento solvente. Hidrogênio é um elemento solvente? Que conversa! O hidrogênio faz até as pontas, hidrogênio, nada de elemento solvente para o hidrogênio. Então a resposta é a letra A, B de bola. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, siga a gente e se inscreva no canal. Cheiro para todo mundo e até o próximo vídeo.